Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite, amém? Vamos dar início ao nosso estudo, irmãos. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede essa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos mais uma vez como igreja para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo nessa noite. Que o Seu Espírito Santo venha aqui nos ensinar, venha nos instruir, venha nos inspirar nessa noite, nessa lição tão abençoada, nessa lição tão importante para todos nós, Senhor. Nós precisamos de todas as ferramentas espirituais que está disponível para a Tua igreja e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os dons espirituais que nós tanto precisamos para exercer, meu Pai, em nome de Jesus, com excelência a obra do Senhor, porque a excelência vem de Ti e não de nós. Somos apenas um barro e nós temos esse tesouro, meu Pai, em vaso de barro, meu Deus. Queremos aqui louvar o Teu nome, agradecer, bendizer o nome santo do Senhor, repreender todo o impedimento no mundo espiritual contra esse estudo bíblico, contra as nossas vidas. Abençoe as vidas que já se fazem presente, abençoe as vidas que vão chegar também, traga em paz, traga em segurança, livre de todo o mal, Senhor, e vá de encontro também a essas vidas que vão estar aí aprendendo também pela live, ouvindo pela live, aonde chegar esse estudo, meu Pai, que as vidas possam ser abençoadas, edificadas, ter um crescimento, uma transformação e o mais importante, Pai, que haja salvação de almas e que seja tudo para a glória e para a honra do Teu nome. Assim nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? A igreja já pode se sentar e nós vamos estar aqui já introduzindo, o estudo, apresentando mais uma vez a lição. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, já estamos na lição número 8, já estamos encaminhando para o final, já vou atrás das novas revistas essa semana, antes que acabe. Então, a lição do terceiro trimestre de 2022 tem como tema os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, os ataques contra a igreja de Cristo, Qual os irmãos que viram ali o vídeo que eu coloquei hoje? Os irmãos viram o vídeo? A irmã Tereza, os irmãos que não viram o vídeo ainda, depois os irmãos abrem lá um vídeo que eu coloquei no grupo hoje, irmãos. Mostra claramente esses ataques, os ataques que a igreja vem sofrendo, Então, os ataques agora não são mais sutis, não. Agora os ataques são verdadeiramente assim, irmãos, já são bem nítidos mesmo esses ataques. Então, depois os irmãos abram o vídeo lá, e os irmãos vão entender do que nós estamos falando, do que eles pretendem, lançar de ataque contra a igreja. Só que a palavra do Senhor diz, nos tranquiliza, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos? Então, vamos lá para o texto áureo. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, irmãos, aqui fala do batismo no Espírito Santo, mas nós podemos falar também o batismo com o Espírito Santo, mas aprendemos que é até melhor falar batismo no Espírito Santo, porque dá uma ideia assim de uma imersão por completo, Porque uma coisa é você falar assim, batismo com água pode só jogar na cabeça, E outra coisa é batismo nas águas já dá uma ideia assim de submergir por completo, Então, batismo no Espírito Santo, irmãos, dá uma ideia assim de algo mais profundo, que é isso que nós precisamos. Então, vamos lá, leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11, o Pedro vai estar colocando aí, e a gente acompanha também a leitura aí, para a gente ficar bem atento. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Então vou fazer aqui a apresentação da lição. Os objetivos da lição são conceituar o Pentecostes bíblico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja e conscientizar-se a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Então nós já vamos aqui para a introdução da lição, os irmãos acompanhem aí na revista também, a introdução que diz assim: nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Então, destaquei duas situações aqui, irmãos. No comecinho diz aqui, vamos estudar a identidade pentecostal. Então, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, né? E nós nos denominamos pentecostal. Por que pentecostal? Porque nós aprendemos que a igreja primitiva, ela surgiu lá no dia do Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho disso, né? Mas nós aprendemos que a igreja primitiva nasceu ali, no dia do Pentecoste, onde todos foram batizados ali com o Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e ali é um cumprimento de uma promessa, como nós vamos ver mais adiante. Então, ser pentecostal simboliza o quê? Ser pentecostal simboliza acreditar nos dons espirituais para a atualidade também. Nós cremos que os dons não cessaram. Existe uma doutrina que se chama a doutrina dos cessacionistas, aqueles que creem que os dons foram só para aquela época. Nós sabemos, irmãos, que teve algumas situações, né, que a palavra de Deus relata, que realmente foram situações extraordinárias, né? Alguns milagres assim extraordinários que aconteceram ali naquela época e a gente não vê acontecendo toda hora, não é verdade? Por exemplo, não é toda hora que a gente vê o mar se abrindo, não é verdade, irmãos? Não é toda hora que a gente vê um peixe engolindo o homem, soltando o homem ali depois de 3 dias, como foi feito com Jonas, né? Não é toda hora que nós vemos isso, irmãos. Mas isso não significa que Deus não pode fazer isso de novo, né? Se Deus quiser fazer e tiver como propósito, objetivo, fazer por algum propósito dele, Deus ele pode fazer. Nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos que as ferramentas que são os dons espirituais não eram só necessárias naquele tempo, né, dos discípulos, não. Nós cremos que nos dias atuais também, essas ferramentas são necessárias também. Porque o ser humano ainda convive com os mesmos problemas, as mesmas enfermidades, não é verdade? Muitas vezes a incredulidade, que precisa ali de um poder, uma unção do Espírito Santo por parte do pregador. Às vezes a igreja precisa manifestar o dom de cura. Quem aqui nunca testemunhou um dom de cura, né? Uma cura feita na igreja, um milagre realizado. Aqui nós temos testemunhos de milagres de cura também. Então nós cremos que os dons é para a atualidade também. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se a gente não crê que as curas existem mais, que os milagres não existem mais, irmãos, é muito difícil se manifestar nas nossas vidas, né? A não ser que seja ali um propósito específico de Deus, aí Deus pode fazer isso. Então nós cremos na continuidade dos dons.
É por isso que nós somos pentecostais, irmãos. A mesma identidade ali da igreja primitiva nós mantemos até hoje. É por isso que nós somos denominados pentecostais. Isso é importante dizer, porque às vezes pode confundir. Antes mesmo, quando eu era novo convertido, eu tinha assim, alguma dificuldade de entender, né, algumas coisas. E muitas vezes a gente pensava o quê? Que pentecostal era apenas aqueles irmãos que pulam, rodam, sapateiam, relampeiam, né? E a gente achava que ser pentecostal era ser isso. Apenas ficar pulando, rodando. E não é isso, né, irmãos? Ser pentecostal é crer na atualidade. Cremos sim no batismo, cremos nas manifestações espirituais, né, que quando o Espírito Santo nos toma, realmente a gente glorifica, chora, fala em línguas, nós cremos em tudo isso. Mas aí nós vamos aprendendo, né, a diferenciar o que realmente é um movimento do Espírito Santo e o que é muitas vezes coisa do homem, às vezes meninice também, né, que acontece nas igrejas também. Então nós vamos aprendendo a ter uma maturidade. E quando nós temos uma maturidade, irmãos, aí nós vamos experimentar de uma forma mais verdadeira as manifestações do Espírito. Porque aí nós não vamos correr o risco de sermos enganados por espíritos enganadores. Porque são 3 espíritos que agem na igreja: o Espírito de Deus, o Espírito do homem e espíritos malignos, espíritos enganadores. Quando é o Espírito de Deus, traz edificação, traz paz, né? Traz crescimento. Quando é o Espírito do homem, como resolver isso? Quando é o Espírito do homem, muitas vezes traz confusão, às vezes traz contenda, né? Às vezes traz coisas ruins para a igreja. Mas quando é o Espírito do homem, o que vai resolver isso? O estudo, o ensino, o discipulado. E às vezes são espíritos enganadores também. E quando é o espírito enganador, e a igreja já é madura, tem o discernimento de espíritos também, o que a igreja vai fazer? A igreja vai repreender em nome de Jesus e o Satanás tem que bater em retirada. Não é verdade, irmãos? Então nós vamos aprendendo a diferenciar isso. Por isso nós vamos nos tornando uma igreja madura. Então eu destaquei aqui também, né, o principal deles, né, no contexto da nossa igreja, o principal problema que está acontecendo está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. Então muitos já negam, né, muitos ensinam que não são para os dias de hoje, mas nós continuamos crendo no nosso Deus, que ainda usa a sua igreja sobrenaturalmente nessa terra. Então nós vamos para o tópico 1. Tópico 1. O Espírito prometido. Vamos falar dessa promessa, né, que veio desde o Antigo Testamento, que é a promessa do Espírito Santo. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefité e etc. Estão aí as referências que os irmãos podem ler depois nas suas casas, né? Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sobre o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Então, como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha ali sobre pessoas específicas, né, para obras específicas. Vinha sobre alguns sacerdotes, sobre alguns reis e sobre alguns profetas. Então, não era sobre todos, sobre pessoas específicas para obras específicas também. Tem uma história muito conhecida, que é a história de Sansão, né? Sansão, ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele, deu uma força sobrenatural. O que mais caracterizava Sansão ali era aquela força que ele tinha, né, sobrenatural, uma força física sobrenatural. Mas vai dizer um momento ali que Sansão ele começou a errar, começou ali a desviar dos caminhos do Senhor, a pecar, né? Começou ali a errar. Aí quando Sansão menos percebeu, o Espírito do Senhor já tinha ali saído dele, ele perdeu as forças. Assim aconteceu também com Esaú, né? Esaú não. Saul, irmãos, com Saul. Assim aconteceu com Saul também, né? Saul foi ungido rei de Israel, mas Saul também começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E por algum momento ali também, quando Saul menos percebeu, o Espírito se afastou dele também. Então o Espírito, ele vinha sobre certas pessoas, mas ele podia também se retirar dessas pessoas, né? Então, irmãos, na nova aliança, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, tem uma promessa que o Espírito Santo de Deus estaria conosco e não nos deixaria mais.
Mas, pastor William, por que muitas vezes então a pessoa se esfria, se desvia, a pessoa muitas vezes até apóstata da fé, né? A pessoa abandona a fé. Por quê? Se a pessoa recebeu o Espírito Santo. A Bíblia ensina no Novo Testamento que o Espírito Santo não se retira. Mas o Espírito Santo, irmãos, a ação do Espírito Santo, ela pode ser apagada das nossas vidas. A Bíblia não fala, não entristeceis o Espírito Santo? Ou não apagueis o Espírito Santo de Deus? Então não é ele que se retira, porque ele prometeu estar conosco. Mas nós apagamos a ação dele. E quando ele para de agir em nós, irmãos, aí nós já não temos mais aquela capacitação sobrenatural de nos manter mais de pé na presença do Senhor, né? Apaga a chama. É igual um fogo, né? Se você apagar o fogo ali, jogar água, apagar o fogo ali, né, irmãos, vai se extinguir. É a ação do Espírito Santo também nas nossas vidas. Então o Espírito Santo vinha sobre certas pessoas, mas depois também podia deixar certas pessoas. Sansão, ele não orou, aí o Espírito de Deus veio sobre ele de novo. Aí ele foi ali, recuperou suas forças e tudo ali. Então, o Sansão também aconteceu isso. O Espírito se retirou por algum momento, mas depois Sansão orou, pediu a Deus. E no último momento de Sansão ali, diz que ele matou mais pessoas ali na sua morte, né? Durante toda a sua morte, ele matou mais inimigos ali do povo de Israel do que durante toda a sua vida. Aconteceu com Sansão também. Então nós temos promessas no Antigo Testamento da vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. Não somente sobre algumas pessoas, mas agora sobre toda a carne. E aí eu já vou pedir para o Pedro colocar aí essas duas referências que nós vamos ler. A primeira está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel 2, versículo 28 e 29. Que diz assim, ó: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Então olha só a promessa, irmãos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito, espírito com letra maiúscula. Sempre é bom, né, a gente identificar. Toda vez que tiver letra maiúscula é o Espírito de Deus. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então ninguém ficaria de fora, né? Todos que creem. É claro que é todos aqueles que creem. O Espírito de Deus não habita no incrédulo. O incrédulo, quando não crê, o Espírito não habita. Quando nós cremos em Jesus, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer: Vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e depois que vocês creram nesse evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, quando cremos, nós somos revestidos pelo Espírito Santo, né? Nós somos habitados pelo Espírito Santo, melhor dizendo, dentro de nós, né? Habitados, porque o revestimento já é uma coisa posterior. Revestir é o que, irmão? Se vestir de novo, não é verdade? Revestir é se vestir de novo. Então nós somos habitados pelo Espírito, mas quando nós buscamos de Deus os dons espirituais e o batismo, aí nós somos revestidos de poder, vestido de novo, não é verdade? Deus, ele nos coloca umas vestes novas, mas nós podemos ser revestidos. Então, versículo 29, coloca aí, Pedro, versículo 29. Joel 2, 28, versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então não tem mais aquela categoria, né, superior, não tem, irmãos. Antes eram reis, sacerdotes, profetas, homens específicos. Hoje em dia é os servos, servas, todos, irmãos, todos, do menor ao maior, do maior ao menor, sendo que para Deus não tem isso, né? Todos podem ser revestidos deste poder quando creem em Jesus. Temos outra promessa também que eu acho muito bonita, que está aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 27. Olha só o que diz. Eu entendo que aqui também, irmãos, além de estar falando da gente ser habitado pelo Espírito Santo, eu entendo que aqui também está falando do novo nascimento. Eu entendo que aqui está falando da regeneração, o processo de regeneração que nós experimentamos em Deus. Ó. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu acho interessante porque não está falando aqui que vai melhorar o nosso coração, né? Não está falando que vai dar uma reformada. Não está falando assim, ó, eu vou reformar esse seu coração aí. Não é isso, né? Está falando que vai dar um coração novo. É outro coração. Olha só. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Os irmãos observam que espírito aqui está na letra minúscula? Um espírito novo. O que quer dizer isso, pastor William?
Porque, irmãos, o espírito do homem tem a ver também com a nossa maneira de ser. Muitas vezes nós não falamos assim, aquela pessoa ali tem um espírito de mansidão, aquela pessoa ali é tão calma, né? Tem um espírito de mansidão. Do contrário, às vezes também não acontece, nossa, aquela pessoa ali é agressiva, aquela pessoa tem um espírito ali bem agressivo, né? Porque tem a ver também com a nossa maneira de ser, inclui temperamento, personalidade, mas tem a ver com a maneira de ser do ser humano, o espírito do homem. Então diz assim, os irmãos lembram também que lá em Ezequiel, capítulo 37, Vale dos Ossos Secos, vai dizer ali também, né, que começou a juntar osso com osso, a pele começou ali a cobrir os ossos, surgiram ali tendões, nervos, surgiu ali o ser humano, foi se reconstituindo de novo, né? Porque antes era só um vale de ossos sequíssimos, era só osso. Mas aí começou a juntar, os ossos começaram a juntar um com o outro, aí veio a pele, aí veio os nervos, aí veio os tendões, então o ser humano foi o quê? Reconstituído ali. Aí vai dizer que veio o espírito, aí Deus colocou o espírito no ser humano, mas ali um espírito com letra minúscula. Então o ser humano ali já se tornou alma vivente, já era um espírito. Mas ainda faltava outra coisa. No finalzinho ali de Ezequiel 37, vai dizer que aí Deus colocou o espírito dele sobre aqueles ossos ali, aí viraram um grande exército, porque faltava ainda o espírito do Senhor. Então, irmãos, o homem pode ter espírito, alma, corpo, pode ter pele, pode ter osso, pode ter tendão, pode ter tudo, pode ter até o espírito do homem. Mas se não tiver o espírito de Deus, ele ainda é incompleto, não é verdade? Aquilo que nos completa é o espírito de Deus que nos dá a vida eterna também. O homem com espírito só do homem vai chegar um tempo que vai morrer, vai virar carcaça, e a Bíblia ensina que a alma vai para um lugar de tormento, quando não tem Deus. A alma vai viver eternamente? Segundo nós entendemos, sim, né? Porque os adventistas, alguns adventistas acreditam que não. Alguns adventistas acreditam que a alma ela vai ser extinta também. Mas a palavra do Senhor nos ensina sobre um lugar de tormento eterno, né? Tem até divergência contra os adventistas com algumas doutrinas. Eles divergem um pouquinho. Os adventistas creem que a alma ela é extinta também e não vai ter esse sofrimento eterno, mas não é isso que nós vemos em várias passagens da Bíblia. Então aqui colocou o espírito do homem, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Então o coração do ser humano sem Deus é um coração de pedra, né? Então Deus vai tirar o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aí o nosso coração volta a ficar mole, né, irmãos, na presença do Senhor. Versículo 27, Pedro, pode colocar aí. E porei dentro de vós, agora sim, e porei dentro de vós o meu espírito, irmãos. Agora com letra maiúscula, agora com letra maiúscula. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha, irmãos, a única maneira da gente obedecer realmente a Deus, da maneira que Deus quer, é se a gente tiver o Espírito de Deus dentro de nós. É o Espírito de Deus que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Por isso que nós nunca podemos contar vantagem. Às vezes nós corremos o risco de pegar aqui o microfone para dar um testemunho e falar, eu estou abençoado porque eu sou bom, porque eu obedeço, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu. Aí é o eu, né, que toma conta de nós. É porque eu sou merecedor, é porque... Não, irmãos, não é nós. É porque Ele me resgatou, é porque Ele me regenerou, é porque Ele me deu um coração novo, é porque Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, irmãos. É por isso que nós obedecemos. É porque Ele habita dentro de mim, Ele me capacita a obedecer. Então nada vem de nós, né? É tudo de Deus. Então veja que o Espírito de Deus nos capacita a observar os juízos e os mandamentos de Deus. Por isso que todos nós precisamos do Espírito Santo para poder obedecer a Deus. Então vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, o Espírito derramado. Então nós falamos da promessa, né? Joel fez uma promessa. Agora nós vamos ver daqui a pouco a promessa se cumprindo. Subtópico 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Está lá em Joel 2:28. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste e é identificada como batismo no Espírito Santo. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus.
todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, no novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Então, irmãos, o Pentecostes, o que é o dia de Pentecostes, né? Pentecostes era uma festa que tinha 50 dias depois da Páscoa. Tinha ali a Páscoa dos judeus, que era comemorada, né? 50 dias depois da Páscoa, aí tinha a festa de Pentecostes, porque Pentecostes vem de penta, né? Que quer dizer 5, 50. Então, 50 dias depois da Páscoa. E aí, 50 dias depois da Páscoa, se cumpriu essa promessa de Joel e também uma promessa de Jesus, né? Porque Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, Jesus falou assim, ó: vocês não vão sair da cidade, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, aonde mais? Na Judéia, né? Na Judéia e até os confins da terra, em todo o mundo, né? Então note que Jesus ele prometeu. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando a Bíblia nos ensina isso, a gente vê algumas páginas assim da Bíblia, lá em Lucas, a gente vê Jesus prometendo, fazendo essa promessa. Mas quando a gente vai para o livro de Atos, e o livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor. O médico Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Então nós vemos lá em Lucas a promessa sendo feita. Aí quando nós começamos a ler Atos, nós já vemos a promessa sendo cumprida, sendo concretizada, irmãos. Isso nos ensina que todas as promessas de Jesus se cumprem. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Tudo que a Bíblia promete, irmãos, pode ter certeza que se cumpre. Ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir ainda. Mas nada cai por terra. Isso é bom, sabe por quê? Porque Deus tem promessa também sobre a minha e sobre a sua vida. E se Deus fez promessa na minha e na sua vida, vai se cumprir. Desde que, agora vem, né? O mais. Desde que, porém, irmãos, nós estejamos na posição. Porque Jesus falou, ó, vocês não vão sair da cidade, vocês vão ficar na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então os discípulos tinham o quê? Que obedecer. E se eles tivessem saído da cidade? Se eles não tivessem obedecido? Eles ficaram orando. A Bíblia diz que eles perseveraram orando, todos juntos, num só foco, num só objetivo. Mas vai dizer que vários desistiram. Os que desistiram de orar ali, perderam a bênção. E os que receberam a promessa foram 120 discípulos. Vai dizer que existiam mais ou menos 500 discípulos quando receberam a promessa. Mas 380 desistiram, né? Então só 120 ficaram. E esses 120 tomaram posse, esses 120 foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles se manteram na posição que Jesus ali requeriu deles. Então, para as promessas se cumprirem na minha e na sua vida, você tem que se manter na posição que Deus pediu. Muitas vezes Deus até faz promessa na vida de uma pessoa. Aí, às vezes, a pessoa sai da posição que Deus queria ela, né? Aí a promessa não se cumpre. E às vezes a pessoa vai culpar Deus. Ah, Deus prometeu, mas não se cumpriu. Às vezes vai culpar o profeta, né? Ah, o profeta falou, então foi uma profetada, porque não se cumpriu. Mas a pessoa não se manteve na posição, né? Toda promessa de Deus tem uma instrução antes, sabia, irmãos? Toda promessa tem uma instrução. Deus não falou para Abraão? Abraão, saia do meio da sua terra, saia da sua parentela, da casa dos seus pais. Isso é o quê? Uma instrução. Aí eu vou te abençoar. Você vai se tornar uma grande nação, vou te multiplicar, te engrandecer. Essa é a promessa. Mas a instrução é, mas você vai ter que sair da casa dos seus pais, do meio da sua parentela. Abraão obedeceu totalmente? Não, né? Porque Abraão levou Ló. Abraão levou Ló com ele. E lá na frente Ló deu problema, né? Então, às vezes, nós fazemos isso, irmãos. Às vezes nós obedecemos assim termos, mas nós não obedecemos por completo. Aí começa a vir as consequências, aí a gente tem que se enquadrar, né? Na vontade do Senhor, irmãos. Porque a vontade do Senhor naquele momento era de Abraão sair do meio da parentela também. Outra promessa condicional. Agora vamos para o Novo Testamento. Outra promessa condicional. A Bíblia fala assim que todas as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, não é verdade? Então isso é uma promessa. Mas qual é a instrução? Mas buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Aí sim, todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é verdade? Então note que a promessa vem sempre com a instrução. Às vezes nós não tomamos posse da promessa porque nós não seguimos a instrução de Deus.
Então veja que é um trabalho de cooperação, né? Deus ele faz a parte, o sobrenatural, o impossível, mas nós temos que seguir a vontade do Senhor e obedecer a Ele para as promessas se cumprirem, irmãos, nas nossas vidas. Então aqui nós vemos que a promessa foi cumprida. E aqui no finalzinho eu destaquei, ó, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Então note, irmãos, que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, ele tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito não é a gente assim achar que é mais espiritual que os outros, não, irmãos. Não é a gente querer aparecer, não é a gente querer ser melhor, não. O propósito nunca foi esse. O propósito, irmãos, o propósito também não é de criar uma categoria diferente de crentes, né? Ah, aqueles ali são mais poderosos. Não é isso, irmãos. O propósito do dom é esse, ó. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino. O propósito do revestimento de poder, dos dons espirituais, dessa ferramenta sobrenatural que Deus nos dá, é a gente proclamar a mensagem de Deus. Foi por isso que Jesus falou, aí vocês vão ser minhas testemunhas depois que vocês forem revestidos de poder. Então, para testemunhar, irmãos, para pregar, né, para fazer a obra do Senhor, para ministrar cura na vida das pessoas, para ganhar vidas, para ganhar almas, nós precisamos dessa capacitação sobrenatural de Deus. Então nós temos que buscar. Não é só pedir, é buscar também. O salmista Davi, ele disse assim, ó, uma coisa pedirei, mas também a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Pedirei, mas também a buscarei. Então é pedir e buscar. Temos que buscar os dons espirituais, irmãos. Eu entendo assim que quando nós somos novos convertidos, parece que nós temos mais sede de buscar, né? Vai passando o tempo, a gente vai dando uma relaxada, parece que já está bom assim mesmo. Mas não, irmãos, quando a igreja se une num só propósito, os dons, os milagres, batismo, salvação de vida, salvação de almas, né? Começa a se multiplicar de novo na igreja. E a igreja vai crescendo, e vai crescendo de uma maneira saudável, porque nós precisamos dessa capacitação. Então eu destaquei aqui também, ó, o cumprimento da promessa, está lá em Atos capítulo 2, versículo 15 ao 18. Deixa eu ver se eu pedi para o Pedro hoje. Atos capítulo 2, não pedi. Atos capítulo 2, Pedro, versículo 15 ao 18. Pedro vai estar colocando, os irmãos podem anotar também, viu, irmãos? Pode anotar, ler depois, meditar mais. Atos capítulo 2, versículo 15 ao 18. Pedro vai estar colocando, nós vamos acompanhar aqui em nome de Jesus. Atos 2. Olha o que diz aqui, irmãos. Estes homens não estão embriagados. Porque o que aconteceu? Quando os discípulos começaram a falar em línguas, alguns pensaram que eles estavam o quê? Bêbados, né? Alguns pensaram que eles estavam bêbados. Falaram, rapaz, já são 9 horas, ainda são 9 horas da manhã, esses homens já estão bêbados. Aí Pedro foi explicar. Olha só o que Pedro falou. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Pode passar, Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Qual profeta, irmãos? Olha a promessa do profeta Joel se cumprindo aí, né? Pode passar, Pedro, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas... E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, é isso mesmo, né? Derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Eu até costumo brincar, né? Acho que eu estou na categoria ali dos velhos, que eu tenho muito sonho. O pastor Evaldo também. Então, irmãos, só até o 17 que eu pedi? Foi isso mesmo. Não, até o 18, Pedro. Pode passar. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. A promessa se cumprindo. Sabe o que é que me chama a atenção nesse versículo aí? Que fala, nos últimos dias derramarei. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Que nós já estamos nos últimos dias. Porque a promessa se cumpriu. Então nós estamos nos últimos dias. Então não vai passar outra geração, né? Aí muitos podem perguntar, mas pastor Willis, isso tem muitos anos. Quantos 1000 anos tem isso aí? Mas irmãos, a palavra de Deus fala que 1000 dias, né? Para Deus. Isso, Jéssica, obrigado. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus, Pai do Senhor, irmãos. E um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então nós já estamos nos últimos dias, irmãos.
Então Jesus, todas as promessas, as profecias aí, bíblicas, né? Já estão se manifestando, né? Na verdade já estão se manifestando. Agora a grande tribulação que ainda tem para acontecer, a vinda do anticristo, o arrebatamento da igreja, todas essas coisas, irmãos, está cada vez mais próximo, né? Já estamos nos últimos dias. Então vamos aqui passando para frente, né? Mostrei para ele, o pastor Evaldo, onde é que está, né? Até eu me perdi, onde é que eu tomei? Tópico 2, obrigado. Vamos lá, tópico 2. Tópico 2, irmãos. O distintivo pentecostal de nossa igreja. Atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então aqui está dizendo que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência distinta, né? Ele é uma outra experiência. Temos a experiência do novo nascimento, como nós falamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, onde nós somos selados com o Espírito Santo. Essa é a experiência da regeneração, do novo nascimento. Agora o batismo com o Espírito Santo é que é esse revestimento de poder. É uma experiência diferente, é uma experiência distinta. E nós vemos que essa questão do cessacionismo vem de muito tempo atrás, né? Aqui foi dito que Agostinho de Hipona, no ano 354 ao 430, introduziu na igreja. Então foram nos primeiros séculos do surgimento da igreja, aí já surgiu essa doutrina aí do cessacionismo. Então nós vemos que não é de agora, né? Já tem muito tempo essa doutrina aí também. E aí veio a reforma protestante também. Com isso, o movimento pentecostal também, irmãos, começou a se reacender de novo, porque senão ia se esfriar por completo. Agora, irmãos, nós estamos falando aqui das sutilezas do enfraquecimento, né, do pentecostalismo. Agora nós entendemos que o único perigo não é só esse do cessacionismo, dizer que os dons cessaram. Nós não entendemos que o único problema é só esse. Nós vivemos um problema também bastante atual. Qual é o problema? Como nós entendemos, irmãos? O problema é também o neopentecostalismo. Existe o neopentecostalismo. O que é isso, pastor William? O nome já diz, é o novo pentecostalismo. Esse neopentecostalismo, ele trouxe, irmãos, doutrinas estranhas para a igreja. Por exemplo, a doutrina da teologia da prosperidade, que todo cristão tem que ser rico, todo cristão tem que enriquecer, que é só você dar um dinheiro ali na igreja ali e você já vai ser rico, né? É a doutrina da teologia da prosperidade. Somos contra a prosperidade? Com certeza que não, né? Prosperidade vem de Deus também. Quem não quer ser próspero? Quer ser próspero e quer uma igreja próspera. Mas o problema é a doutrina da teologia, é a teologia da prosperidade. É dizer que se o crente não for próspero, não for rico, não ter dinheiro, não prosperar financeiramente, tem alguma coisa errada. Pode ser que ele esteja em pecado, às vezes prega isso, né? Pode ser que ele esteja em pecado, ou ele não tem fé suficiente. Aí está aparecendo a doutrina, né, do Satanás, do inimigo lá, quando viu ali que Jó perdeu tudo. Aí Satanás e os amigos de Jó ali começaram a acusar Jó. Ele deve estar em pecado, perdeu tudo, deve estar em pecado, né? Então essa doutrina vem diretamente do inimigo. Mas não, irmãos, nós sabemos que não é assim. Com Deus, Deus nos ensina assim, a ter uma vida abençoada, nos ensina a ter uma vida controlada, nos ensina a ter uma vida equilibrada financeiramente também. Porque, irmãos, a nossa vida financeira,
É claro que depende de Deus, porque é o provedor de todas as coisas, mas depende de nós também. Nós temos um controle financeiro, temos um equilíbrio, temos fidelidade para com Deus em primeiro lugar, né? Porque a Bíblia promete que existe a lei da semeadura. É claro que quando nós semeamos, nós colhemos também. Mas é necessário ter uma vida equilibrada. Não adianta eu ser um sujeito todo desequilibrado e querer que Deus, né, resolva a minha questão financeira só porque eu sou crente. Eu não vou trabalhar não, vou ficar lá no monte de 5 horas até meio-dia. Vou ficar lá no monte orando de 5 horas até meio-dia, depois volto para casa para almoçar, aí de tarde eu volto para o monte de novo e só vou sair do monte 7 horas da noite e Deus vai ter que prover na minha vida financeira. Não, irmãos. Você vai orar de manhã e você vai trabalhar. Vai trabalhar honestamente, porque a Bíblia, desde que o homem pecou, né, que a Bíblia falou, você vai viver do suor do seu trabalho. Antes mesmo do pecado, Deus já tinha instituído o trabalho. O trabalho não veio só depois do pecado, o trabalho veio antes do pecado. Porque Deus criou ali Adão e Eva e botaram eles ali para lavrar a terra, para cuidar da terra, cuidar dos animais, deu trabalho para o homem, né? Vocês vão colocar nome em todos os animais? Já pensou colocar nome em todos os animais? Então veja que o trabalho veio antes do pecado. Então quer ter uma vida financeira próspera, né? Fidelidade a Deus, honestidade, trabalho honesto, trabalho duro. Não é igual a doutrina da teologia da prosperidade prega. É só você dar um voto de tanto aí que pronto. Não é, né, irmãos? Nós sabemos que não é isso. Outro perigo que veio também com o neopentecostalismo é um perigo da... Poderíamos citar vários, mas eu vou citar só mais um. É o perigo da confissão positiva. Pastor William, o que é a confissão positiva? É a confissão positiva, irmãos, diz que é só você declarar, é só você determinar e tudo vai acontecer. É só você falar que vai acontecer e tudo vai acontecer. É claro que é importante sim nós termos, né, palavras positivas. É importante nós termos palavras positivas. É importante a gente profetizar na vida de um irmão. Quando a gente fala profetizar, não está querendo dizer que nós só estamos acertando o futuro, né? Quer dizer também que nós estamos desejando, tendo fé que o nosso irmão vai vencer. Por exemplo, se eu falar para minha esposa, Nilma, eu profetizo, né? Eu profetizo que Deus vai te dar uma vitória. Eu profetizo. Não significa que Deus me deu uma revelação sobrenatural, não. Profetizo no sentido que eu creio, eu acredito, eu tenho fé que Deus vai te dar a vitória. Então não é errado profetizar, não é errado ter palavras positivas, não é errado falar eu creio na sua vitória, vai dar certo, não é errado isso. Mas o problema da confissão positiva não é isso. O problema é que eles dizem que é só você falar e a coisa tem que acontecer. A coisa acontece, né? Por exemplo, irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. Tem hora que nós ficamos doentes ou não tem? Tem hora que nós ficamos doentes, não é verdade? Às vezes nós enfrentamos enfermidades. Aí a confissão positiva diz o seguinte, que é só você dizer, eu não sou doente, eu não sou doente, eu não sou doente. E aí pronto, você já é curado. E nós sabemos que não é assim, né, irmãos? Nós oramos sim, nós temos fé, nós cremos, mas nós sabemos que não é assim. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia de uma enfermidade que ele tinha. Nós não sabíamos se era espiritual ou se era física, né? Mas ele sabia que ele tinha um espinho na carne. E ele não ficou o tempo todo falando assim, eu não tenho espinho na carne, eu não tenho espinho na carne. Não, ele falou, eu tenho um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, né, que nos bofeteia todos os dias. Eu pedi para Deus 3 vezes para me curar. Mas Deus chegou para mim e falou, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmãos, a confissão positiva não é só isso, não é só declarar, determinar, porque hoje em dia é o homem que quer declarar, é o homem que quer determinar. E nós sabemos que quem determina todas as coisas é Deus, porque existe a vontade soberana dele. Nós falamos, eu creio na minha enfermidade. Está repreendido, meu Deus. A gente pode falar assim, eu creio, né, na minha cura. Eu creio na minha cura. Mas se Deus não me curar, Deus continua sendo Deus da mesma maneira. Porque a vontade dele é soberana. Aconteceu até com Jesus, né? Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu creio que o Senhor tem poder de afastar de mim. Mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Agora, muitas vezes a confissão positiva, tem até um jargão que eles usam assim muitas vezes. Se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Olha, se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Aí eu penso, rasga a besta para você ver. Vai ficar sem a palavra de Deus, né? Então essa história de irmãos, eu declaro, eu determino, eu isso, eu aquilo, às vezes, muitas vezes é o eu do homem, né? Quem sabe de todas as coisas é o nosso Deus. Posso dizer assim, eu creio, eu acredito, eu profetizo. Sim, isso é uma coisa. Agora, eu determinar o que Deus vai fazer, aí já é outra coisa. Porque olha só, lá em Jeremias capítulo 18, tem uma
passagem interessante que fala do vaso e do oleiro, né? O vaso e o oleiro. Aí Deus fala assim, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, que lá eu te mostrarei. Então Deus é que estava ali determinando, né, o dia da revelação, que ele ia dar uma revelação para Jeremias, um ensino ali para Jeremias. Você vai lá e lá eu te mostrarei, lá eu te darei uma revelação. Então é Deus é que determina. Hoje em dia o homem quer até marcar o dia, né, que Deus vai revelar algo. Vai lá tal dia que Deus vai revelar na sua vida. Vai lá em casa que Deus tem uma revelação para você. Eu fazia programação de rádio, né, ainda faço, gravo algumas programações. E na programação de rádio às vezes tinha isso, né. Fala, ó, Deus me revelou, mas aqui eu vou entregar só metade da revelação. Quando você for lá na igreja eu entrego o resto da revelação. Olha, irmãos. Então, que Deus confuso é isso, né? Vou te entregar metade agora e quando você for na igreja, eu entrego a outra metade da revelação. E às vezes tem, tal dia vai ter a mesa da revelação, vai ter isso da revelação. Quer dizer, o homem está querendo determinar o dia que Deus vai revelar. E quem determina o dia de todas as coisas é o nosso Deus, porque Ele é soberano e a vontade dEle é soberana também, irmãos. Então, esse é o outro perigo também, né? Que acontece também nos dias atuais também. Não só o cessacionismo, mas também o neopentecostalismo está introduzindo muitas coisas heréticas e até perigosas na igreja. E nós vemos, irmãos, que isso tudo é moda, não é verdade? Nós vemos que surgem algumas modas assim quando vê que não passa. Parece que esse movimento está enfraquecendo mais, agora estão inventando outras coisas. Porque antes existia o quê? A teologia da prosperidade. Agora existe a teologia do coach. O coach, hoje em dia, muitos pastores, eu sou coach, né? Aí quer fazer treinamentos. Mas se você for observar, irmãos, é claro que uma capacitação também, né, de um profissional, irmãos, é importante, pode nos ajudar também. Eu não sou contra isso, né? Uma capacitação de um profissional em algumas áreas nos ajuda sim, nos dá uma direção, uma consultoria. É importante, nos ajuda. Só que muitas vezes o coach quer substituir a ação do Espírito Santo com técnicas humanas. Esse que é o perigo. Substituir a ação do Espírito Santo com técnicas humanas. E aí a pessoa ora menos, né? Ora menos, consagra menos, lê menos a Bíblia e começa ali a utilizar mais de técnicas humanas, irmãos, artifícios humanos. Então hoje em dia existe o coach também, que é um perigo, está se tornando um perigo também, porque está ali deixando o homem no centro de tudo, não é mais Deus, a capacidade não vem mais de Deus, a capacidade passa a ser do homem. Eu vou te treinar aqui, eu vou te capacitar e você vai ser um vencedor. E nós sabemos que nossa dependência é toda de Deus. Então, irmãos, a ajuda dos céus e a ajuda da terra, nós temos sim. Mas nós temos que ter cuidado para não substituir a ajuda dos céus por ajuda da terra. Deu para entender, irmãos, o que nós queremos falar? Porque é igual o rei Asa. O rei Asa, certa vez, ele estava doente. E Deus é contra os médicos? Não, Deus não é contra os médicos. Tanto que o médico Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né? O médico Lucas, ele tratou do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo estava ferido. Deus nunca foi contra os médicos. Agora, chegou um momento que o rei Asa ele estava doente dos pés. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Asa, no lugar de buscar a Deus, buscou os médicos. E aí vai dizer que o rei Asa morreu com a doença nos pés. Então vejam, irmãos, que o problema não foi buscar os médicos. O problema foi substituir, deixar de acreditar em Deus e passar a acreditar no homem. Esse que é o perigo, esse que é o problema. Nós podemos ir no médico? Com certeza, podemos ir no médico, até devemos fazer exames periódicos, devemos fazer. Mas sempre que a gente for no médico, a gente tem que ter isso na nossa mente. Senhor, eu estou indo lá, mas é o Senhor que deu a ciência para o médico. É o Senhor que cura, é o Senhor que vai usar ele como ferramenta. Posso tomar o remédio? Posso tomar o remédio. Mas eu posso tomar o remédio sabendo, Senhor, eu vou tomar esse remédio, mas eu sei que é o Senhor que cura. O Senhor usa o remédio, mas é o Senhor que cura. Dá toda glória, toda honra, todo louvor para Deus e não substituir, irmãos. É assim também em todas as áreas das nossas vidas. O perigo é a substituição. Então vamos lá, subtópico 2, as línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Wingren e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal.
A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito, é inegociável. Então, irmãos, nós estamos aqui estudando, né, a doutrina das Assembleias de Deus, que essa revista é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, essa é a doutrina. Existem muitas diferenças e muitas crenças, né, diferentes também quanto a isso. Mas nós estamos estudando aqui essa revista da Assembleia de Deus, porque os irmãos podem ter ouvido também outros ensinos, né, de outras denominações também. Existem outras maneiras de entender. Agora eu destaquei aqui que o falar em línguas, nesse caso, é o mesmo em essência do que o dom de línguas. Está lá em 1 Coríntios 12, 4 e 10. Mas diferente em propósito e uso. Então, todo dom vem de Deus. Tanto o dom de línguas, lá em Atos dos Apóstolos, como o dom de línguas lá de 1 Coríntios, capítulo 12 em diante, irmãos, tudo vem de Deus, né? Tudo vem do mesmo Espírito. Agora é diferente em propósito e uso. Porque olha só, o dom lá de Atos dos Apóstolos, irmãos, lá de Atos dos Apóstolos não foram línguas estranhas. Não sei se os irmãos sabiam disso. Os irmãos sabiam? Lá em Atos dos Apóstolos não foram línguas estranhas. Foram línguas, irmãos, maternas, né, daquele povo que estava ali. Por exemplo, os judeus. Os judeus, eles eram dispersos em várias nações. Eles eram dispersos em vários lugares. Então, quando havia ali a festa da Páscoa, depois de 50 dias, aí tinha a festa do Pentecostes. Então, no dia da festa do Pentecostes, eles costumavam se reunir todos em Jerusalém. Então, os judeus que foram para outras nações, voltavam a se reunir em Jerusalém. Então, por exemplo, tinha judeus também que não falavam mais a língua daquela época ali. Por exemplo, é igual um brasileiro, né? Um brasileiro que está lá na França, nasceu lá na França, né? Nasceu lá na França. Um brasileiro que foi lá para a França, aprendeu a língua lá da França, não fala mais a sua língua materna. Aí quando eles foram para Jerusalém, aí esse dom foi dado, irmãos, para os discípulos falar a língua desse estrangeiro, né? Que era judeu, mas estava em outras regiões. Por exemplo, é como se os discípulos tivessem falado ali em japonês, em francês, tivesse falado ali em inglês. Então eram línguas ali, idiomas humanos, né? Eram idiomas humanos, a língua ali de Atos dos Apóstolos. É como se os discípulos tivessem sido capacitados ali para falar em japonês, em francês, em inglês, porque existiam judeus de todas as nações e de todas as partes ali das regiões, porque eles foram dispersos, só se juntaram depois. Agora, as línguas estranhas, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, em diante, ali sim fala de línguas estranhas, né? Falam de línguas que ninguém entende, somente Deus. Não é isso que fala lá em 1 Coríntios? Línguas que ninguém entende, somente Deus. Aí até fala, essas línguas são para edificação pessoal. Se não tiver intérprete na igreja, que as pessoas fiquem caladas. Só fale se tiver intérprete. Ou fale somente consigo e com Deus. Ou seja, não é para se amostrar, não é para pegar o microfone aqui e querer pregar em línguas. Já viram, irmãos, que às vezes o pregador quer pregar em línguas? E as pessoas que não entendem? Como é que vai edificar a vida da pessoa, que a pessoa não está entendendo nada? Se tiver intérprete, o intérprete vai estar ali, interpretando a língua. Mas se não tiver, a pessoa vai falar em língua no seu particular. Está aí no seu lugar, é a Bíblia que diz, viu, irmãos? Não é eu que estou inventando nada. A pessoa vai estar aí no seu lugar. O apóstolo Paulo falou, não proibais em falar em línguas. Não é para proibir falar em línguas. Só que a pessoa vai falar consigo e com Deus, porque ninguém entende, somente Deus. E é para edificação pessoal. Então, note que é diferente. Os discípulos, eles falaram ali, né, no meio de todos, e falaram línguas ali maternas daquele povo que estava ali disperso em outras regiões. Agora, a língua estranha de 1 Coríntios, aí sim, é uma língua que ninguém entende, somente Deus. Deu para entender ou ficou alguma dúvida, irmãos? Com alguma dúvida? Deu para entender? Então vamos continuar. Eu destaquei aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Línguas. Eu li tudo, o tópico 2. Já li tudo, né? Então eu destaquei aqui, ó. Este desvio doutrinário tira a convicção do crente que esse dom seja para ele. Outra coisa aqui que eu destaquei, né? Que o dom, irmãos, os dons de Deus, é para todo crente. Todo crente pode buscar todos os dons. Você não é proibido de buscar dons nenhum. Agora, uma coisa que nós temos que entender,
É o Espírito Santo que sabe qual o dom que ele vai te dar, ou quais os dons, né, que ele vai te dar. É o Espírito Santo que sabe disso, quais os dons que ele vai te dar. Porque, irmãos, dons são ferramentas. E, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma enxada não cumpre a mesma função que uma pá, não é verdade? A enxada cumpre uma função, a pá cumpre outra função. Agora, já pensou, irmãos, se a única ferramenta que existisse fosse enxada? Quem ia fazer o serviço da pá? Ou se todas as ferramentas que existissem fossem só as pás, quem ia fazer o serviço da enxada? Então os dons têm que ser o quê? Variados. E Deus, ele distribui, né, os dons de maneira variada também na igreja. Certa vez eu já contei aqui para os irmãos que eu vi um preletor falando, né? Eu era novo convertido ainda. Aí eu vi o preletor falando que ele tinha todos os dons. Ele falou que tinha todos os dons. Aí eu fiquei com uma dúvida na minha mente, que eu era novo convertido ainda, eu pensei, é possível a pessoa ter todos os dons? Até hoje é uma coisa de se pensar, né, irmão? Se pensar, se estudar, se pesquisar, perguntar para Deus. Eu perguntei, é possível a pessoa ter todos os dons? Mas aí, meditando, irmãos, eu fiquei pensando o seguinte. Eu entendo que Deus, ele tem que distribuir os dons de maneiras variadas para várias pessoas diferentes. Porque se uma pessoa tiver todos os dons, essa pessoa não vai precisar de mais ninguém. Ela já vai ter tudo, ela não vai precisar de mais ninguém, não é verdade? Já tenho tudo, não preciso de ninguém. E o propósito de Deus, irmãos, é que a gente precise uns dos outros. A igreja, ela se completa quando ela se une. Ninguém é igreja sozinho. Então, se eu tenho todos os dons, irmãos, eu viro praticamente uma igreja sozinho, né? Viro uma igreja sozinho. Sozinho eu já sou uma igreja. Mas não, irmãos, os dons servem também para unidade, para dar unidade à igreja. Por exemplo, o que eu não tenho, a Suzane tem. O que a Suzane não tem, eu tenho. E um completa o outro, porque forma o corpo de Cristo. Então, note que cada um tem que ter dons diferentes também. Você pode ter até um dom igual do seu irmão, né? Você pode ter um dom igual do seu irmão, mas outros irmãos já não vai ter o mesmo dom também, vai ter dons diferentes também. Agora, nós podemos buscar todos os dons, podemos buscar todos os dons espirituais. Agora eu quero ler um texto aqui, para ficar mais claro. Se os irmãos quiserem ler também, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, irmãos, para a gente entender melhor aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, só para os irmãos entenderem. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, ou como lhe apraz. Então, está vendo que quem decide é o Espírito Santo, irmãos? O dom que ele vai te capacitar. Você pode buscar todos os dons, mas ele é que vai saber o dom que você precisa para exercer o seu ministério. E aí nós não precisamos, irmãos, ficar observando, o irmão tem certo dom e eu não tenho, o irmão tem um dom disso e eu não tenho, eu queria ter o mesmo dom do irmão. Não, irmãos, cada um tem a sua função, cada um tem o seu ministério e cada um vai ter os seus dons também. O apóstolo Paulo até falou, se todo o corpo fosse mão, quem seria o pé? E se todo o corpo fosse o pé, aonde estaria a mão? Tanto a mão é importante, como o pé é importante também. E a mão não pode dizer, só porque eu não sou o pé, eu não faço parte do corpo. Nem o pé pode dizer, só porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Não, irmãos, todos fazem parte do corpo e têm funções diferentes. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas mais se impressionam com o quê? Com os dons. Os dons que as pessoas mais se impressionam são os dons de profetizar, não é verdade? Dom de profetizar,
dom de falar em línguas, dom de operação de maravilhas, não é verdade? São os dons que mais impressionam. Então, às vezes, a pessoa quer porque quer. E se não tem aquele dom, a pessoa fica triste. Mas não tem que ficar triste, porque você tem sua função específica e seus dons específicos também, irmãos. Deus, ele vai te usar para aquilo que ele te chamou, não é verdade? Porque, às vezes, irmãos, nós ficamos olhando tanto para outras pessoas que a gente acaba não vivendo o propósito de Deus nas nossas próprias vidas. Às vezes a gente queria cantar como o outro cantou, pregar como o outro pregou, e a vida passa e passa rápido, a gente nem canta como o outro cantou, nem prega como o outro pregou, e nem foi usado da maneira que Deus quis nos usar. Por quê? Porque ficamos olhando, né, para outras pessoas. Então, irmãos, seja feliz, seja completo, seja grato por aquilo que Deus colocou nas suas vidas, porque Ele tem um propósito maravilhoso nas suas vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá continuar aqui. Agora vamos para o último tópico, irmãos. Tópico 3, então agora nós vamos para a parte prática. Nós aprendemos na teoria, agora nós vamos para a parte prática, né? Como colocar isso em prática nas nossas vidas. Mantendo a chama pentecostal acesa, irmãos. A chama tem que se manter acesa. Quantas vezes, né, as pessoas saem do corpo de Cristo, as pessoas se afastam, as pessoas se desviam, às vezes a pessoa sai da igreja. Irmãos, a igreja é muito importante. Nós vamos estudar na próxima lição o movimento dos desigrejados, na próxima lição. Agora, os desigrejados, eles dizem, né, eles pregam que não precisa de igreja. Não precisa de igreja para servir a Deus, não precisa de igreja para adorar a Deus, não precisa de igreja, né, irmãos, para ser salvo. Nós não estamos dizendo aqui que a igreja é que salva. Quem salva é Jesus. Mas a igreja, irmãos, acompanha a salvação. A Bíblia não manda a gente congregar? Não deixei de congregar. Manda a gente se ajuntar, manda a gente tomar a Santa Ceia, manda a gente se batizar, aprender a palavra, irmãos, crescer na graça e no conhecimento, ajudarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Tudo isso nós fazemos na igreja. Então nós vamos estudar esse movimento. Esse movimento, ele é muito perigoso, porque nós estamos falando aqui, ó, de manter a chama acesa. E tem uma frase que diz assim, ó, a brasa não pode ficar fora do braseiro. Se você tirar uma brasa ali do braseiro, irmãos, ela vai, primeiramente o quê? Vai se esfriar, não é verdade? Tira a brasa do braseiro, primeiramente ela vai se esfriar. E ela não vai se esfriar de uma maneira rápida? Quando as brasas estão todas juntas ali, irmãos, elas estão se aquecendo umas às outras, não é verdade? Agora, se você isolar uma brasa, rapidinho ela esfria. Ela esfria e é rápido. Então ela vai se esfriar e depois vai acontecer o quê? Ela vai se apagar. Aí a brasa se apaga. E depois que a brasa se apaga, irmãos, a brasa faz o quê? Vira cinzas, né? Vira cinza, se acaba com tudo. Então a brasa tem que estar no braseiro, irmãos, nós temos que ter cuidado para a chama não se apagar. Vamos lá para o tópico 1, ó. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de relação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. Vamos logo para o tópico 2, que eu vou fazer aqui alguns comentários, né? Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então, sabe qual é o problema, irmãos? Assim como existem as verdadeiras manifestações do Espírito, existem também as falsas, não é verdade? Nós falamos aqui de meninice, que muitas vezes tem dentro da igreja, as meninices.
Então, às vezes, com medo da meninice, irmãos, com medo de ter meninice na igreja, nós podemos correr o risco, irmãos, de limitar a ação do Espírito Santo. Não é verdade? Não é porque essa igreja aqui é estruturada na palavra, não é porque essa igreja aqui é estruturada no estudo bíblico, irmãos, que nós não temos que dar lugar para o Espírito Santo. Temos que dar lugar para o Espírito Santo. E agora que é melhor ainda, porque com estudo, irmãos, nós não vamos ser enganados por espíritos enganadores. Nós vamos presenciar e nós vamos também, irmãos, sentir a verdadeira manifestação do Espírito, porque nós vamos crescer na graça, mas vamos crescer no conhecimento também. Nós temos que dar lugar para o Espírito. Irmãos, a igreja, nós temos que entender uma coisa. A igreja não pode esperar o fogo vir só do altar. É claro que o fogo tem que vir do altar também, mas o fogo vem da igreja também. Muitas vezes quem está no altar está esperando vir o fogo da igreja, e às vezes a igreja está esperando vir o fogo do altar. Só que se a igreja estiver fria, quem estiver aqui na frente também, irmãos, começa a desanimar também. Porque na verdade, irmãos, um vai incentivar o outro, né? Um vai contagiar o outro. Às vezes você chega na igreja, a timidez atrapalha muito, né? A timidez atrapalha, né, irmãos? Às vezes a gente fica com vergonha até de dar um glória. Ah, vou dar um glória aqui, as pessoas vão me observar. A timidez, né? Às vezes atrapalha. Mas se você está aqui, irmãos, você fecha os seus olhos, você começa a se concentrar em Deus, você começa a adorar, você começa a sentir a presença do Espírito Santo, vai passar um momento, irmãos, não tem como ficar com a boca fechada. Você vai dar um glória, e aí o seu glória vai tá contagiando o seu irmão. Quando vê o seu irmão também está dando glória, quando vê está todo mundo adorando a Deus, louvando, e a igreja vai estar incendiada, irmãos, porque uma brasa aquece a outra. Então, uma coisa que nós temos, principalmente os obreiros, que estão sempre presentes aqui nos estudos bíblicos, né? A gente ensina isso para os jovens, ensina para o grupo de louvor, a gente sempre ensina, olha, quem está ali na frente já está ali muitas vezes tenso, né? Porque está abrindo o culto, às vezes está aquela tensão ali e tudo. Então precisa receber da igreja também. A igreja precisa receber de quem está aqui, mas quem está aqui precisa receber da igreja também. Já pensou o grupo de louvor falar, estiver louvando, né? Perto quero estar, junto aos teus pés. Aí ele fala, agora sai igreja. Aí fica os grilinhos, né? Cri, cri, cri. Irmãos, com certeza quem está adorando aqui na frente já vai dar uma desanimada. Meu Deus. Não é verdade, irmãos? Então nós temos o papel, irmãos, de contagiar. Contagiar uns aos outros. Nos cultos é chegar dando glória mesmo. É orar junto com quem está aqui na frente, né? Para avivar o culto, irmãos. Porque é como nós dissemos, nós estudamos aqui, nós temos que ter cuidado com as meninices. Mas nós também não podemos ter uma igreja fria. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus. E nós congregantes, obreiros, né, pastores, lideranças, grupo de louvor, nós somos os principais responsáveis por isso. Eu já observei uma coisa, tudo isso, irmãos, nós temos que buscar o quê? A maturidade. Maturidade é que vai proteger os dons. Tão importante quanto os dons espirituais é a maturidade também. Porque sem maturidade tem meninice, tem contenda, tem disse-me-disse, tem aquela questão da pessoa querer se aparecer, não é verdade? Certa vez eu vi um vídeo assim, ó, que na descrição do vídeo estava escrito, o dia que o vaso derrubou o vaso. Aí estava lá escrito, o dia que o vaso derrubou o vaso. Aí eu fiquei curioso, né? Que vídeo é esse? Aí coloquei lá, aí estava lá, irmãos, o abençoado, né? Pulando, rodando, né? Estava lá no poder, pulando e rodando, pulando e rodando. Aí tinha um vaso perto dele, ele meteu a mão no vaso assim, irmãos, vaso de planta. Aí o vaso caiu no chão e se espatifou no chão, irmãos. Aí o rapaz que estava lá pulando e rodando, quando derrubou o vaso no chão, ele olhou assim, ficou preocupado, olhou, fechou o olho e continuou rodando de novo, irmãos, fingindo que não viu. Então quer dizer, que fogo do Espírito era esse, né? Que na hora parou ali, depois continuou de novo, derrubou o vaso, porque Deus, irmãos, não é Deus de confusão, né? O Espírito Santo. E outra coisa, a Bíblia diz o seguinte, ó, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Essa questão de dizer que eu perdi o controle, ué, então tem alguma coisa errada, irmãos. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele pode nos tomar, mas nós temos a consciência ali, estamos sendo usados, cheios do Espírito, mas nós não perdemos a nossa consciência. Deus, ele não tira a nossa consciência, irmãos, não tira. Porque senão vira bagunça, né? Eu já vi uma pessoa também caindo, quase bate a cabeça na caixa de som lá, eu falei, meu Deus, isso aí não é o Espírito Santo não. A pessoa quase morre. Já vi, irmãos, caiu para trás assim, tirou um fino assim da caixa de som, quase morre. Eu falei, não, o Espírito Santo não mata ninguém dentro da igreja, né? Então, assim, não é julgando, mas a gente tem que ter um discernimento, um certo discernimento, porque senão a gente vai ser enganado, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse avivamento dentro da igreja também,
E, é claro, com ordem e decência. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que era cheia dos dons espirituais. Ali não faltava nenhum dos dons. O apóstolo Paulo mesmo falou, era uma igreja que não faltava nenhum dom. O apóstolo Paulo falou assim, nenhum dom falta para vocês. Só que ali estava tendo muita meninice. Muitos achavam que era mais espiritual que os outros. Muitos achavam que só porque falava em língua era melhor do que os outros. Aí o apóstolo Paulo escreveu ali 2 capítulos, de 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, para disciplinar aquela igreja. Aí o apóstolo Paulo falou assim, vocês têm que fazer tudo com ordem e decência. Então podemos dar lugar para o Espírito Santo, ter aquele culto avivado, dar glória mesmo, irmãos. Nós somos pentecostais, pentecostal faz barulho. Nós podemos fazer tudo isso, mas com ordem e decência. Eu não posso estar aqui escandalizando, não posso estar aqui, chega um visitante escandalizando o visitante, porque senão isso não é de Deus, né? A missionária Neide conta a história, de um rapaz lá que acertou sua sobrinha, não foi, Neide? Acertou a mão lá na sobrinha dela, no rosto dela. E ela falou que nunca mais ia. Tá vendo, irmãos? Então onde é que o Espírito Santo ia fazer isso? Escandalizar uma pessoa que não era nem acostumada a frequentar muita igreja. A pessoa falou que nunca mais ia na igreja. Então tudo isso nós temos que ter cuidado, irmãos. A ordem e a decência. Quando é de Deus, todo mundo sente a unção, a profecia, o batismo com o Espírito Santo, a gente chora junto, é aquela alegria toda, quando alguém está sendo batizado, é uma alegria, irmãos, é algo muito forte, muito sobrenatural. Agora, quando é do homem, traz aquele sentimento assim, Outra coisa também, irmãos, que hoje é o estudo bíblico, que é muito bom, no estudo bíblico a gente aprende tudo isso, a gente detalha, esmiuça tudo. Outra coisa também que às vezes acontece, dentro das igrejas em geral, às vezes acontece o seguinte, às vezes quando a pessoa está sentada aí na cadeira, no banco, mas a pessoa não abre a boca para nada. Mas quando pega o microfone, quer que a igreja toda dê glória, quer todo mundo glorifica e começa a gritar e começa a relampear e relampeia para lá e para cá quando pega o microfone. Quando solta o microfone, fecha a boca e não abre mais. Só é avivado quando está com o microfone, irmãos. Então é isso que nós estamos falando. Nós temos que ter uma troca uns com os outros. Estou aqui com o microfone, quero que a igreja dê glória, quero que a igreja esteja avivada, sim. Mas quando eu estiver ali, eu vou ajudar quem está aqui na frente. Vou ajudar a avivar o culto também, porque é um ajudando o outro também. Como eu falei, a timidez atrapalha, mas nós temos que vencer a timidez. Imagine um pastor que era tímido e ainda sou eu. Os irmãos sabem do meu testemunho, eu não abria minha boca, não falava nada. Mas, irmãos, quando Deus me deu o chamado de pregar a palavra, falei, agora eu vou ter que abrir minha boca. Não tem mais para onde correr, Não pensem, irmãos, que eu não fico tímido quando estou aqui, eu fico. Mas eu tenho que superar isso. Eu não posso deixar a timidez me vencer. Eu que tenho que vencer ela, porque senão não vou ser usado por Deus, irmãos? Então temos que dar esse lugar. Então eu queria ler aqui rapidinho, irmãos, também o versículo 14, sobre a questão que nós queremos aqui trazer para a igreja como ensino. Por exemplo, ordem e decência. Nós, irmãos, sempre ensinamos isso e nós temos que ter muito cuidado, sabe com o quê? Com o período de oportunidade. O período que nós vamos gastar aqui nas oportunidades, irmãos. O nome já diz, é uma oportunidade. Nós não vamos chegar aqui na frente e fazer uma pregação de meia hora, quando nós tivermos uma oportunidade, não. Nós não vamos chegar aqui na frente, irmãos, e ocupar 10, 20, 30 minutos aqui do tempo da igreja. Nós não vamos fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos tirando a oportunidade de outra pessoa. É por isso que nós sempre ensinamos, irmãos, vamos ter cuidado com as oportunidades, vamos ser breve para que mais pessoas possam ter oportunidades também. Já teve casos de pessoas que ficaram até com raiva, lá no Sol Nascente, teve pessoa que ficou com raiva, falou, esse pastor aí fica querendo limitar a ação do Espírito Santo, não voltou mais na igreja, porque eu pedi a ordem de decência, que a gente pede para ter cuidado. Os irmãos veem que o culto passa, irmão, passa tão rápido. Então, se a gente ocupar ali 10, 20, 30 minutos com o microfone, nós vamos estar tirando a oportunidade de outras pessoas, vai atrasar o louvor, vai atrasar a pregação, o culto vai acabar mais tarde, e aí acaba-se a ordem e a decência. Então é sempre cuidado com as oportunidades. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 14, irmãos. Vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos só anotem para não desconcentrar. 1 Coríntios 14, versículo 26. Ordem no culto. Olha só, ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução. Observe bem, irmãos, o que eu estou falando. Cada um tem um salmo ou uma palavra de instrução ou uma revelação ou uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então está dizendo aqui, um tem um salmo, o outro tem uma palavra de instrução, o outro tem uma revelação, o outro tem um testemunho, não é verdade? O outro tem uma oração, o outro tem uma doutrina. Então está dizendo que cada um vai ser usado de uma maneira.
Agora eu não posso chegar aqui, querer orar, primeiro eu vou orar, aí depois eu vou cantar, aí depois eu vou pregar, depois eu vou mandar a igreja sentar, depois eu vou mandar a igreja se levantar, agora eu vou contar o testemunho. Aí no finalzinho eu falei, para não ficar nas minhas palavras, vou ler um texto aqui. Aí leio 2 capítulos da Bíblia. Então não é, irmãos, cada um tem algo para apresentar na igreja. Eu não posso chegar aqui e querer apresentar tudo. Vou chegar aqui e vou apresentar tudo. Não, cada um tem algo para apresentar nas suas oportunidades. É claro que quando a pessoa for usada por Deus ali, isso não vai trazer confusão, vai trazer edificação. Pode ser que até saia do protocolo, pode ser que o culto até demore mais um pouco a acabar, mas quando é de Deus, vai trazer alegria, paz, gozo, vai trazer edificação para a igreja. Deu para entender, irmãos? Porque a gente também aconselha as lideranças, né, sempre estar reunindo e ensinando essas coisas. Ensina sobre a ordem e decência, ensina sobre a liturgia do culto, né, a condução do culto, ensina tudo isso. Agora, onde a gente esmiuça tudo mesmo é no estudo bíblico. Porque se a gente pegar o microfone aqui durante os cultos públicos e falar, muitos vão ficar com raiva e não vão voltar mais. Agora, no estudo bíblico é mais fácil da gente entender essas coisas e todos recebem com toda a humildade. Agora, só para encerrar, Atos 2, versículo 39. Irmãos, a promessa é para todos. Atos 2, versículo 39. Olha só. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa do batismo, a promessa dos dons, promessa de línguas estranhas, promessa de todos os dons espirituais, irmãos, é para todos. Olha só. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os discípulos daquela época, né? Jesus estava falando ali dos discípulos daquela época. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, as novas gerações que surgiriam depois, e a todos os que estão longe, pessoas de todas as nações. A promessa é para todos, não há distinção. E por fim, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos nós aqui fomos chamados por Deus. Fomos ou não fomos? Fomos não, irmão? Fomos, né? Todos nós aqui fomos chamados por Deus. Então a promessa é para todos nós, a promessa é para todos. Então que a gente continue buscando, orando pela presença do Espírito Santo, pelos dons espirituais, pelo batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, mas sempre fazendo tudo com ordem e decência para também não cometermos meninices na igreja. Não é verdade, irmãos? Então vamos aqui para a conclusão. Assim, outro versículo para encerrar. Como eu falei aqui, que nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, irmãos. Temos que dar lugar. Irmãos, uma questão aqui para a igreja. Tem como a gente prestar um culto coletivo? Estou falando coletivo. Tem como a gente prestar um culto coletivo para Deus na igreja com a boca fechada? Tem como não, irmãos. No seu individual, no seu particular, você pode prestar um culto, né, de boca fechada. Você pode estar ali em pensamento, orando, chorando, pensando no louvor. Às vezes você vai estar no teu trabalho, na sua casa, você vai estar no seu cantinho ali com a boca fechada. Sim, é o seu culto individual. É o culto individual. Agora o culto coletivo, irmãos, é glória que sobe e é glória que desce, irmãos. É a igreja dando glória, a igreja louvando junto. Não é só o grupo de louvor que tem que louvar. É toda igreja que tem que louvar a Deus. Não é só o grupo de louvor que tem a função de louvar a Deus. É toda igreja que tem que louvar a Deus. Os irmãos já observaram que quando a igreja louva junto fica muito mais bonito? Às vezes a voz do cantor até falha aqui, mas a igreja vai lá e continua. É a coisa mais linda que tem, irmãos. Vamos praticar isso nos próximos cultos, que vai ser um culto muito mais abençoado, avivado. Vai ajudar o pregador, vai ajudar o dirigente, vai ajudar o grupo de louvor, irmãos. E o Espírito Santo vai se alegrar, vai se manifestar no nosso meio. Às vezes não tem batismo com o Espírito Santo, às vezes não tem manifestações dos dons, às vezes não tem aquebrantamento, porque muitas vezes nós estamos com nossa boca fechada, irmãos. Olha o que a palavra diz aqui em Salmos 81, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Salmos 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e ali é porque é uma linguagem muito antiga, né? Mas eu vou traduzir aqui, ó. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Olha, abre bem a tua boca e eu a encherei. Como é que Jesus vai nos encher com a boca fechada? Abre bem a tua boca e eu a te encherei. Tem como beber água com a boca fechada? Alguém já tentou beber água com a boca fechada? A Bíblia fala que Jesus ele é a água da vida, né? Mas como nós vamos tomar essa água se não abrirmos nossa boca, né, irmãos? É dar glória para Deus, irmão. Dar glória, glorificar. Uma vez minha esposa estava me dando umas broncas. Minha voz não é muito alta não, né, irmãos? Minha voz não é muito alta. Quando eu estou sem microfone é difícil de ouvir mesmo.
Aí minha esposa, eu dando uns glória ali, mas eu confesso que eu tava meio desanimado mesmo. Aí eu dando um glória ali, glória a Deus, glória a Deus. Aí chegou lá em casa e falou, William, você tem que dar glória a Deus, é alto, é com vontade. Eu falei, minha garganta. Ela, não, negócio de garganta, tem que dar glória a Deus, é com vontade. Mas eu percebi mesmo que eu tava bem jururu. Só que isso é ruim, que a pessoa que está aqui também. Então, irmãos, vamos praticar isso, dar glória, agradecer a Deus. Eu não estou dizendo aquela glória forçada, não é isso. É dar glória para Deus, para a gente receber a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. Deus, ele se alegra disso. Pentecostal, ele dá glória, ele adora, e é por isso que se manifestam os dons espirituais. Já fui na igreja, não estou falando mal da igreja, viu, irmão? Só para mostrar a diferença. Já fui na igreja lá na Bahia, que não podia nem bater palma. Podia bater palma não, irmãos. Mal podia respirar, né? Tinha que respirar baixo. E não podia falar nada. Era só... Irmãos, era um silêncio. Irmãos, eu me senti ruim. Hã? É. Aí eu não estou falando mal, né? Porque tem igreja para todo tipo, né? De gosto, as pessoas se adaptam e tudo. Às vezes tem pessoas que até que preferem. Mas eu sinceramente me senti ruim, que eu me senti preso assim tudo. Pensei em dar um glória, mas falei, mas não tem ninguém tá dando glória. Se eu der um glória aqui, vão me dar uma bronca aqui. Aí a Nilma lembra, aí tinha ido um casal de pastores com a gente, só que eles não, para mim eles não fizeram certo também não. Aí eles começaram, irmãos, a gritar, a dar glória bem alto lá. Ninguém falava nada, eles começaram, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí ficou todo mundo olhando para eles, irmãos. Só que isso aí não se faz, né? Porque a gente tem que respeitar a doutrina da igreja lá. Se a igreja é assim, tem que respeitar. Nós não podemos chegar lá como crentes mal educados. Porque não é que nós somos pentecostal que nós vamos ser mal educados. Não é verdade? Então, se a igreja dá glória, vamos dar glória. Agora, se a igreja é mais calada, vamos respeitar também, porque é assim que o cristão age. Amém, irmãos? Só a conclusão aqui para a gente encerrar, em nome de Jesus. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então essa foi a lição, irmãos. Próxima lição, a sutileza do movimento dos desigrejados. Vai ser uma lição muito importante para todos nós que estamos aqui presentes e para os irmãos que não vieram também, que venham na próxima lição, né? Que é muito importante, em nome de Jesus, aprendermos cada vez mais da palavra.